eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. 2022 mal começou e a medicina já deu uma nova esperança para milhares de pessoas que aguardam nas filas de transplante de órgãos no mundo. Um homem de 57 anos recebeu um coração de um porco geneticamente modificado num transplante nos Estados Unidos. A cirurgia foi no fim de semana e o paciente está bem. O David Bennett tinha uma doença cardíaca terminal e o órgão do animal era a única opção disponível. Ele foi considerado inelegível para um transplante de coração convencional ou uma bomba de coração artificial depois de várias revisões dos registros médicos. A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, que é tipo a Anvisa, autorizou a cirurgia no ano passado. O procedimento realizado na primeira semana do ano só foi possível graças a uma modificação genética no porco do qual o coração foi retirado. Os pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade Norte-Americana de Maryland realizaram alterações capazes de impedir uma resposta negativa do sistema imunológico humano e controlar o crescimento do coração transplantado. A técnica representa um novo passo numa trajetória que começou em 1967 na África do Sul com o primeiro transplante de coração entre humanos. No Brasil, o primeiro procedimento ocorreu no ano seguinte, em 1968, no Hospital das Clínicas da USP. O cardiologista Roberto Calil, diretor do INCOR e apresentador do programa CNN Sinais Vitais, explica como as mudanças genéticas no coração de um porco podem ser decisivas para a evolução dos transplantes. O coração é uma cavidade, é uma bomba de músculo que bombeia sangue no corpo inteiro, dividido por cavidades. E quem divide são portinhas, que são as válvulas. Então, isso se usa há muitas décadas, a troca valvar por válvulas de material biológico, de boi, de porco. Isso já é uma rotina na cardiologia do mundo inteiro e no Brasil. O grande problema de você fazer um xenotransplante, quer dizer, como falei, tecnicamente o coração de porco se assemelha ao do homem. Então, do ponto de vista de sutura, de cirurgia técnica, não tem tanto problema. O problema é a rejeição. Né? Então, e durante muitos anos, o problema do transplante cardíaco era a rejeição. Você tecnicamente colocava o coração do doador no receptor, a cirurgia ia bem e o paciente ia a óbito por rejeição. Claro que isso evoluiu muito, hoje nós temos drogas que impedem a rejeição. Esse coração trabalhado geneticamente, dois pontos. Primeiro, diminuir ou evitar ou minimizar a rejeição. Isso é um grande avanço da genética. Segundo, há um receio das doenças, por exemplo, do animal serem transferidas algumas viroses para o homem. Então, você transfere um coração para o homem e o paciente não resiste, teoricamente, por algum vírus. Então, tudo isso foi muito pensado. Há 40 anos atrás se tentou o transplante de um babuíno, uma criança. Não deu certo. 40 anos se passaram e esse sucesso dessa cirurgia para minimizar a rejeição e também minimizar, teoricamente, a transmissão de qualquer doença do animal para o homem que recebeu esse coração. Isso abre caminho para vários tipos de transplante, né? Dos chamados xenotransplantes, não só o coração, como vários órgãos. Então a ciência caminha a passos largos e a prova foi essa cirurgia, não só do coração, como provavelmente você vai abrir um leque para vários órgãos, né? Com isso, você, obviamente, vai salvar, como disse, milhões e milhões de vidas, não só pacientes esperando transplante cardíaco, como outro tipo e qualquer outro tipo de transplante. A ciência caminha a passos largos para isso. Dados de 2017 da Organização Mundial da Saúde revelam que mais de 72% dos pacientes que recebem um novo coração vivem pelo menos 5 anos. 20% alcançam a marca de 20 anos. Vamos falar mais sobre essa técnica, como foi possível usar um órgão de um porco num humano? Para isso, conversamos nesse episódio com o Daniel Bartolo Hipólito. Ele é médico cirurgião cardiovascular da Santa Casa de São Paulo. Doutor Daniel, mais uma vez obrigada por dispor de um espaço na sua agenda para conversar conosco. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui.
Doutor, esse foi um assunto que despertou muita curiosidade. Todo mundo querendo entender o que de fato aconteceu, como foi esse procedimento. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um bate-papo bem didático para quem nos acompanha. A começar, doutor, pela técnica que foi utilizada. Como se deu essa técnica que permitiu esse transplante de coração de um porco num humano? Assim, Carol, a técnica cirúrgica, propriamente dita, ou digo, o procedimento cirúrgico em si, não é o grande desafio. A anatomia do porco é muito semelhante à anatomia do ser humano. Então, o grande desafio da equipe provavelmente não foi pegar o coração do porco e colocar no humano, e dar os pontos e fazer a cirurgia. O grande desafio, apesar que o transplante não é uma cirurgia fácil de ser realizada, mas o grande desafio do mundo do transplante é conseguir fazer com que não haja rejeição do órgão, em que o corpo do receptor, da pessoa que recebe esse coração, não rejeite, não ataque o enxerto, o coração que ele está recebendo, né? Por isso que todos os pacientes que recebem um transplante têm que receber medicação imunossupressora, têm que fazer acompanhamento regular, acompanhamento próximo, né? Tem que ser uma equipe especializada que faz o acompanhamento, porque a gente sabe que esse é o grande desafio, não é a técnica cirúrgica nesse transplante desse coração de porco, não foi o grande desafio dessa equipe. Inclusive, doutor, várias questões. A começar, a informação que temos é que esse procedimento só foi possível porque foi realizada uma modificação genética no animal. Que modificação foi essa? O que foi feito no animal para que pudesse acontecer esse tipo de procedimento? Talvez eu não tenha todos os detalhes de todas as mudanças que foram feitas, mas o que foi tentado fazer é o seguinte: todos os seres vivos têm DNAs diferentes, né? Só que os DNAs dos humanos são mais parecidos entre si do que com os DNAs de outras espécies. Um DNA mais parecido com o ser humano é, por exemplo, o de outros primatas, como os macacos, né? O DNA do porco é bem mais diferente do DNA do ser humano do que, por exemplo, do macaco ou ainda mais de outro ser humano. Então, o que foi tentado mudar, fazer mudanças genéticas nesse porco para que a expressão desse DNA, a expressão do DNA sempre é feita na forma de proteínas. Que essas proteínas expressas por esse DNA não fossem tão diferentes do DNA do ser humano, de forma a não deflagrar uma resposta imunológica tão intensa, para que não houvesse uma rejeição desse órgão. Então, as mudanças que foram feitas no corpo, exatamente essa de tentar mudar a expressão genética do material, do DNA do porco, para que essas proteínas produzidas por esse DNA não deflagrem uma resposta imunológica. É isso que tentou ser feito. Não é um procedimento simples, muitos anos de pesquisa e trabalho para conseguir algum resultado nessa área. Como o senhor explicava, doutor, agora há um monitoramento desse paciente, justamente porque corre-se o risco da rejeição do órgão após a cirurgia. Por quanto tempo é feito esse monitoramento? O que é esperado e o que é importante nesse momento observar no que se refere a possíveis reações desse paciente com o novo coração? Falando de um transplante de modo geral, não no caso nesse só do coração do porco, existem inúmeras complicações que podem acontecer no pós-operatório de um paciente que recebe um transplante, seja do coração ou ainda de outro órgão, né? Mas no caso do transplante de coração, as complicações podem ser relacionadas ao coração, ao enxerto que é recebido, ou ao próprio paciente, porque geralmente o paciente que recebe um transplante já é um paciente grave. Geralmente, ele já tem complicações respiratórias, pulmonares, renais, hepáticas. Então, tem vários tipos de complicações que podem acontecer, tanto precoces, nos primeiros dias ou semanas, quanto tardias, com o passar dos meses ou anos. Qualquer tipo de complicação pode ser esperado nesse caso, né? O que os médicos tentam fazer é tentar minimizar essas possíveis complicações para que o pós-operatório seja o mais tranquilo possível. No caso específico do transplante do coração do porco, é a monitorização principalmente de sinais de rejeição. E essas rejeições, elas podem acontecer tanto, como eu falei, de modo mais precoce, nos primeiros dias ou semanas, quanto de um modo mais tardio, daqui meses ou mesmo anos. Então, esse paciente vai ter que, por exemplo, no futuro, ele vai ter que fazer exames, muitas vezes é feita biópsia,
biópsia do coração, a gente tira um pedacinho do coração por um catéter, como se fosse um cateterismo, e analisa esse pedacinho do coração para ver se está indo tudo bem ou se já tem sinal de rejeição. Então, nesses primeiros dias, principalmente, nós estamos querendo ver, ele vai responder bem? Ou o que a gente fala assim, vai ter falha no transplante, o coração vai falhar, vai ter sinais de insuficiência cardíaca ou não? Ele vai correr bem? Isso sem considerar as outras possíveis complicações de sangramento, infecção, infartos e etc, etc. Doutor, ainda tratando desse caso específico, do transplante de um coração de porco no humano, 2 debates surgiram, 2 principais debates. Um, com relação ao paciente se submeter a um procedimento muito arriscado, e um outro com relação aos direitos dos animais. Como a comunidade científica lidou com essas 2 questões? Isso ainda, eu acho que a discussão a esse respeito ainda está só no começo. Eu não acho que dá para falar como a comunidade científica lidou, é como a comunidade científica está lidando e como ela vai lidar com isso mais para frente, porque isso abre inúmeras possíveis portas, muitos possíveis caminhos de tratamento. Do ponto de vista do paciente receber um órgão de um animal ou um enxerto de um animal, isso não é exatamente uma novidade no meio médico, porque tem já há muitos anos, muitas décadas, que a gente já extrai medicação a partir de substâncias produzidas por animais, ou nós usamos pedaços de tecidos de animais no tratamento de algumas doenças. Por exemplo, na cirurgia cardíaca ou na cardiologia propriamente dita, é muito comum já há bastante tempo nós usarmos válvulas do coração de porcos, tratadas, obviamente, e colocar essas válvulas substituindo válvulas do coração de humanos, ou mesmo usar tecidos do coração de bois para substituir válvulas de corações em humanos. Então, o que não está sendo exatamente um salto num abismo de não se usar nenhum produto animal para começarmos a usar um coração. Então, isso é uma caminhada de passos pequenos, uma caminhada lenta, bem prudente, até que nós chegamos no final dessa caminhada num transplante de um coração, de um porco, de um animal para um humano. Então, do ponto de vista médico, isso não é assim um grande salto. Foram pequenos passos durante a história da medicina para nós chegarmos nesse ponto. O que eu acho que vai ter mais discussão seria justamente a respeito dos animais. Eu acho que as pessoas mais relacionadas com essa sociedade protetora dos animais e do direito dos animais, e eu imagino que talvez essa sociedade, essas pessoas vão ser mais críticas a esse respeito. De modo geral, eu já tendo a antecipar que a sociedade médica, a comunidade médica, e também acredito que a maioria dos pacientes vão ver esse avanço do uso de órgãos de animais com bons olhos. Eu acho que não vai haver muita dificuldade em aceitar essa nova tecnologia. Hoje, o Brasil tem uma fila para transplante de órgãos de mais de 50 mil pessoas. A Covid-19 abalou a esperança de quem esperava por um doador. Houve uma queda de 13% nos procedimentos realizados durante o primeiro semestre do ano passado. O principal motivo na queda de transplantes e doações foi a contraindicação, que aumentou em 44%, em parte pelo risco de transmissão da Covid-19. Ainda assim, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, houve um aumento de 13% se comparado ao mesmo período do ano passado. O transplante de órgão que mais diminuiu foi o transplante renal, que caiu em 16,3%. E o estado com a maior queda foi Santa Catarina. Em segundo lugar, foi o transplante cardíaco, que diminuiu 15% e teve queda acentuada no Ceará. Antes mesmo da pandemia, a falta de doadores já era um dos principais obstáculos para a realização de mais transplantes no Brasil, como explica o médico Roberto Calil. O grande problema é a falta de doadores, muitas vezes, porque principalmente nós não temos doadores. No Brasil, as pessoas esperam um transplante cardíaco, falando em transplante cardíaco, às vezes anos, e acabam falecendo antes do próprio transplante aparecer o doador. Então, as doações, eu gosto sempre de chamar a atenção, estão muito aquém do que deveriam ser nesse país. E esta cirurgia, com o coração de porco, eles prepararam geneticamente o porco e
abro um parênteses, que o coração de porco tem uma semelhança muito grande com o coração humano. Então, do ponto de vista técnico, é bem possível, tecnicamente, você transplantar, tirar o coração do porco e suturar no coração do homem. Obviamente, com essas modificações genéticas, o que se visou é evitar ou minimizar a rejeição. Porque, tecnicamente, você faz um transplante. O problema é a rejeição no período pós-transplante. Evidentemente, deu certo. E isto, se continuar com esse caminho, vai revolucionar, obviamente, todos os transplantes, mas no caso o transplante cardíaco. Que você imagine que se o problema é doador, nós não teremos nas próximas décadas, ou próximas sei lá quando, porque a ciência caminha rápido, nos próximos anos nós não precisamos, ou não precisaremos só a dependência do doador. Teremos esse coração de porco, por exemplo, disponível. Então, a cirurgia do transplante, que muitas vezes, como disse, as pessoas esperam, tanto nas UTIs ou fora de UTI, durante anos, e acabam falecendo antes, a cirurgia passará a ser eletiva, né? Salvando, evidentemente, milhares e milhares de vidas no mundo inteiro e no Brasil. No Item Mais, seguimos na nossa conversa com o Dr. Daniel. Doutor, nessa segunda parte do episódio do Item Mais, vamos falar principalmente sobre os impactos da Covid-19 na fila de transplantes no Brasil e no mundo. O que a gente acompanhou no segundo semestre do ano passado foi uma redução das internações por conta da doença. Isso conseguiu mudar o cenário negativo das filas de transplantes no Brasil e no mundo? Esse impacto ainda está acontecendo, porque isso foi visto muito na cardiologia e na cirurgia cardíaca, principalmente no primeiro semestre do aparecimento da Covid-19, um número muito menor de procura, de busca dos pacientes e da possibilidade de tratamento de outras doenças, né? Porque a quantidade de pacientes com Covid-19 era muito grande. Então, eu acredito que, apesar dessa pequena diminuição, essa diminuição transitória, eu acho que as coisas vão se estabilizar. Ainda não se estabilizou. A questão da fila de transplantes e tal, ela ainda sofreu por causa da Covid-19 e ainda, até onde eu sei, ela não voltou ao normal, ou não voltou aos parâmetros pré-Covid, mas eu acho que a tendência é que isso se normalize. Qual que é a grande dificuldade, olhando principalmente aqui para o cenário do Brasil, doutor, para ter uma fila menor ou até mesmo zerarmos essa fila de transplantes? Provavelmente, Carol, é que o tratamento do transplante é um tratamento muito custoso, é um tratamento muito caro. E são poucos os centros no Brasil que oferecem essa possibilidade para os pacientes. E sempre vai haver o problema da questão de doadores. Porque, por exemplo, existe o caso por exemplo, do transplante renal, que é um transplante muito realizado no Brasil, que pode ser feito entre vivos, né? Pode ser feito o transplante intervivos da pessoa viva, geralmente um parente que é compatível com o receptor, doa um próprio rim para a pessoa que precisa receber. No caso do coração, obviamente, isso não é possível. Então, nós temos que lançar mão de outros tratamentos para os casos de insuficiência cardíaca. Essa nova tecnologia, voltando ao caso do transplante de corações de porcos, se isso realmente se concretizar, é uma ferramenta bem válida porque ela pode reduzir o tempo de espera e reduzir a fila de espera para receber um transplante. E a gente acompanha esse caso inédito, um transplante de um coração de porco no humano. Isso poderia ser uma alternativa, poderia representar uma solução para a gente ver essa redução dessa fila de transplantes? Sim, olha, tem algumas coisas que seria importante a gente analisar antes do resultado final desse transplante. Que a medicina, a ciência, de modo geral, não é feito com um caso. Então, assim como se por acaso esse transplante especificamente não der certo por algum motivo, isso não vai significar, não vai querer dizer que o transplante de órgãos entre animais e humanos não é possível. Porque, com certeza, mesmo se der errado, essa equipe aprendeu muito com isso, eles provavelmente vão saber onde eles erraram, onde eles podem melhorar, e talvez no futuro isso dê certo. A ciência como um todo ganhou, né? Por outro lado, o fato de dar certo não é a palavra final, é que isso vai poder ser feito em larga escala. De qualquer forma, supondo que isso dê certo, e nós torcemos para que dê certo, isso vai ser uma nova ferramenta que os médicos vão ter para tratar a insuficiência cardíaca, porque
50 anos atrás, havia 4 ou 5 opções de medicações para tratar a insuficiência cardíaca e só, né? Se o paciente não tolerasse bem aquelas 4 ou 5 medicações, ele evoluía a óbito muito rapidamente. Hoje, a gama de medicações é muito grande, nós temos opções cirúrgicas, temos opções de corações artificiais, de dispositivos de assistência circulatória, alguns marcapassos específicos existem para tratamentos de insuficiência cardíaca. Então, nós temos uma gama de ferramentas muito grande que possibilita não o transplante em si, isoladamente, mas o tratamento da insuficiência cardíaca de uma maneira muito mais eficiente. A possibilidade de uso de coração de animais para transplantes cardíacos é uma ferramenta a mais que os médicos vão ter, claro. Vai ser com indicações específicas, talvez não seja para todo mundo. Eu acredito, mesmo que dê certo, talvez o transplante de doadores humanos não vai acabar, né? Mas com certeza isso vai possibilitar aos pacientes que, por exemplo, não consigam um coração por falta de compatibilidade, que recebam um coração de um porco, ou de outro animal, ou de um primata, não sei. Ainda que vamos supor que mais para frente nós consigamos verificar que o transplante de coração de animais é possível, mas ele não é tão bom quanto o coração de um doador humano. Ainda assim, para o paciente que recebe o coração de um animal, pode ser melhor do que não receber nada, se nós conseguimos firmar essa nova tecnologia, né? Então, talvez ela não substitua como um todo o tratamento que já é feito, mas vai ser uma ferramenta a mais disponível para os médicos para tratar o paciente da melhor maneira possível. Ou seja, doutor, pelo que o senhor nos descreve, de 1954, quando foi realizado o primeiro transplante, para cá, muitos avanços aconteceram. Quais outros avanços que o senhor destaca? O quanto ainda precisamos também avançar nesse sentido, nessa área da medicina? Quando aparece um paciente com problema cardíaco, a primeira coisa que a gente faz é ver o que está causando esse problema cardíaco. É aí que começa tudo. Então, por exemplo, o tratamento de infarto está melhorando, o tratamento de doenças das válvulas do coração está melhorando. Tem muitas doenças para as quais nós ainda não temos tratamento, como é, por exemplo, a doença de Chagas, que é muito prevalente no Brasil e na América Latina como um todo. Quando esse tratamento a problema no coração avança muito, ele já está muito avançado, mesmo que o tratamento para a doença, para a causa da base, né, da doença do coração seja feito, ou quando esse tratamento não é possível, existem outros tratamentos que já foram criados e estão sendo aprimorados, como os corações artificiais, novas técnicas cirúrgicas, né, os stents para as doenças coronárias, para pacientes de tipo infarto e angina, novas medicações para tratamento de insuficiência cardíaca, conhecimentos sobre alimentação, os cuidados com a saúde de modo geral. Então, não só no transplante sendo feito, mas em todas as outras áreas do tratamento das doenças do coração. Além disso, onde se investe muito hoje é nos pacientes transplantados, a cada dia que passa se entende melhor sobre o manejo das medicações imunossupressoras que são usadas para que não aconteça rejeição, né? A cada dia que passa as medicações são mais compreendidas, novas medicações vão aparecendo, os tratamentos das complicações como as infecções também vão evoluindo. Então, tudo isso faz parte de um pacote e na linha final desse tratamento está o transplante. Então, não só o transplante está evoluindo, mas como todas as outras áreas da cardiologia. Dr. Daniel Bartolo Hipólito, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa e venha sempre ao Item Mais. É um prazer, Carol. Obrigado pelo convite. Que a gente siga avançando, que a ciência siga nos dando esperança de dias melhores. Por aqui a gente encerra o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.